Olá, nesse vídeo 1 tentaremos ser bem breves e diretos. Primeiro vamos abordar a questão de Jesus, ao adquirir sua humanidade, enfrentar as lutas, vencer as batalhas. Segundo o argumento da Maísa, ele agora imprime o seu caráter no Espírito Santo, como ele sendo, levando em conta ou levando em consideração, segundo ela, que o Espírito Santo é uma pessoa divina. No caso, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Doutrina da Trindade. Segundo ela, esse aqui é o texto que ela escreveu no slide da apresentação. Ela até coloca aqui uma imagem de Jesus junto, né? Mas agora Jesus vem imprimir no Espírito Santo um caráter pessoal, no caso, o seu próprio caráter. E ela chega a fazer o seguinte comentário. Mostrando que o Espírito Santo não é apenas um poder, vamos entender? Para eu explicar melhor para vocês, Espírito Santo é a cópia de Jesus, sabia? Imagine se a gente tivesse 2 Jesus. Imagine, iguaizinhos. 2 Jesus tão iguais, que te confunde, dando a impressão que um é o outro. Imagine isso, a cópia de Jesus Cristo. Eu quero que você fique com isso na cabeça para você entender o que eu vou fazer agora. Falar de Jesus é falar de quem? E falar do Espírito Santo é falar de quem? Veja aí no... Então é isso. Com essa ideia, ela defenderia agora que o Espírito Santo tem o caráter de Jesus, você ainda tem a pessoa de Jesus, então você teria 3 seres divinos. O Pai, Jesus que é o Filho, e o Espírito Santo que imita o caráter do Filho. Mas, escrituristicamente, nós encontramos princípios que não combinam com essa teoria. João 17, verso 3, muito conhecido, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui a vida eterna depende de nós conhecermos ao Pai e ao Filho. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 também, nós encontramos aqui essa referência. E nós estamos vendo aqui o Evangelho de João, aquele que escreveu o próprio livro de Apocalipse. Se fosse usado um argumento que, por estar no início dos Evangelhos e a revelação ainda não fosse plena com relação à pessoa, à terceira pessoa, mas não. Aqui João é aquele que traz uma revelação mais expansiva, um conhecimento mais expansivo sobre as Escrituras. João recebeu mais revelações do que a maioria dos seguidores de Jesus. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós encontramos aqui que o mediador é um só, Jesus. Não é que parece com Jesus, mas o texto diz que é Jesus, homem. Faz questão de colocar Jesus como homem, né? A humanidade de Jesus não é perdida com sua ressurreição, logicamente. Em um outro ponto, aqui ela vai citar sobre a vinda do Consolador. E no termo grego, a palavra para o outro Consolador é usada a palavra Paráclito. Veja o que ela diz. A palavra que é usada aqui, quando Jesus falou, vou mandar outro Consolador, é Paracletos. Ué, Paracletos é como se fosse um poder, olha para cá. Aí os discípulos podiam até dizer para Jesus, Jesus, o senhor vai mandar um poder no seu lugar? Mas aí Jesus coloca uma palavra antes, alós Paracletos. O que significa isso?
Meu bem, fica de olho agora que eu preciso daquele videozinho pequeno. Aquele que virá é igual a mim. E Jesus tinha o quê? Forma. O que significa lós paracletos? Paracletos significa poder. O que é a lós? Igual. Pessoal, igual a mim. Então ela vai defender agora, dentro dos termos gregos, a questão de ser um outro ser. Ela vai citar também os testemunhos do Espírito de profecia. Porém, um texto isolado, sem levar em consideração os outros textos, cria-se uma interpretação isolada também. Como nós propomos aqui já ir direto ao ponto, nós vamos mostrar o texto principal que ela usa e vamos mostrar mais textos e como eles se harmonizam. Agora, olha isso daqui. Então, Jesus fez uma comparação ali quando ele comentou com os discípulos. Ele deu uma identidade entre as duas personalidades. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ele não estava falando da segunda vinda. Que volta era esse que ele ia fazer? Era volta no quê? No Espírito Santo. Ele não... Exatamente. A interpretação que ela faz aqui, que esse texto não está falando da segunda vinda, realmente não está falando. Mas veja que o texto fala, voltarei para vós. Não está falando de outra pessoa. Então, o impasse que nós temos sobre a interpretação do Espírito Santo ser outra pessoa ou não ser outra pessoa é justamente essa. Texto tão claro como esse mostra que não é outra pessoa. Jesus falou, eu voltarei para vós. E a questão do poder da onipresença, que nós vamos ver um texto mais à frente, resolve todo o problema. Quando a gente pergunta para o Trinitário se por acaso há a presença de Jesus em nosso meio, que ele falou, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio de vós, esse é o atributo da onipresença, né? Quando a gente pergunta a onipresença de Jesus, através da onipresença dele, ele consegue nos ver, ele consegue falar, se ele quiser, ele ouve, ele pensa, ele escolhe. A resposta do Trinitário é sim, através da onipresença, Jesus tem todos esses atributos. Então, se ele tem todos os atributos pessoais, se a onipresença de Jesus tem todos os atributos pessoais, que é esse o argumento usado para dizer que o Espírito Santo é uma outra pessoa, e a onipresença de Jesus tem todos os atributos pessoais, então poderia-se dizer que a onipresença de Jesus é uma outra pessoa, mas nós estamos falando da onipresença, é da presença de Jesus. E os testemunhos vão chamar justamente o Espírito Santo da onipresença de Jesus. Não é outra pessoa. O impasse todo é esse. O problema é que essa doutrina católica da Trindade, criada pela Igreja Católica, herdada das culturas babilônicas e egípcias, elas vêm forçado os acordos teológicos, aonde é forçado que as teologias aceitem. Foi sabotado, foi infiltrado essa doutrina. E eles querem porque querem provar que é uma terceira pessoa, mas o texto vai deixar claro, eu voltarei para vós. Não estava falando da segunda vinda dele. Ele estava falando da vinda do Espírito Santo. Eu vou voltar. Viu só? Vinda do Espírito Santo. Eu vou voltar. O Espírito Santo era tão igual a Jesus que parecia que Jesus tinha voltado. Parecia tão igual, né? Em vez de dizer assim, é igual. É ele mesmo, né? Argumentando que aquele ser que ele enviaria seria igual a ele. Jesus e o Espírito Santo são o quê? Você já viu duas pessoas muito parecidas? Você vê o argumento que é usado
o argumento de almas gêmeas, termos já pagãos, né? Então, até que ponto o argumento humano vai, né? O ser humano ele tem muita criatividade. Quando o ser humano quer argumentar contra o texto, Jesus falou: eu voltarei para vós. Falou que era eu, não falou que era outro. E agora vamos usar a comparação de almas gêmeas, né? Fazer comparações aqui com pessoas gêmeas que são muito parecidas, mas não são a mesma pessoa, né? Então ela vai usando essa técnica. É uma técnica, na verdade, né? Não é nem linguagem. Comparar pessoas iguais, né? A Bíblia diz que é um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo justo. Observe esse argumento. A Igreja Apostólica observou que o Espírito Santo atuava... Veja que quase que ela fala a Igreja Papal, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Olha isso aqui agora. A Igreja Apostólica observou que o Espírito Santo atuava igual a quem? Igual a Jesus. Então, a Igreja Apostólica observou que o Espírito Santo atuava igual a Jesus. Então, se fala como Jesus, se prega como Jesus, se o próprio Jesus falou, eu voltarei para vós, então se parece com Jesus, não é Jesus? Mas não. O argumento vai longe, né? Por enquanto, nós estamos no campo dos argumentos. Nós vamos pegar textos aqui mais diretos para nós podermos avançar no estudo. Estava igual a Jesus. Se identificava no caráter e na missão igualzinho a Jesus. Lá em Atos é mostrado que o Espírito Santo e Jesus agiam igual. Viu só? Então, até que ponto vai o argumento humano, né? Ela agora vai explorar um texto dos testemunhos e ela vai acertadamente falar que realmente nos testemunhos não contém a palavra Trindade. E ela vai mostrar um texto que na nossa versão em português aparece a palavra Trindade. Então nós já temos aqui um contrassenso, né? Se é tão confiável a liderança, como eles colocam, né, que não adulteraram os textos, e ela não escreveu a palavra Trindade, por que aparece a palavra Trindade? Porque na verdade não é de tão confiança, eles mudam as coisas, né? Então vamos ver aqui o texto. Santo Jesus agiu igual, da mesma forma. E os discípulos entendiam, é o próprio Jesus conosco. Agora, olha isso aqui, presta atenção. Eles têm igualdade. A palavra de Deus que são poderes. Eu preciso falar agora um negócio muito sério. Ela não fala em trindade, a senhora White. Ela fala em divindade. Presta atenção. Diz que há 3 poderes no céu. Leia o texto comigo, vamos lá. Há 3 pessoas vivas pertencentes. O que é o trio celestial? O que é 3 pessoas? Olha que interessante. Então, o restante do texto já é bem conhecido por quem estuda esse assunto. E aqui fala que são 3 pessoas, né? 3 pessoas vivas. Aonde está esse texto? Esse texto é confiável? Ela falou que a palavra Trindade não foi escrita nos testemunhos. Vamos aqui fazer uma busca no nosso aplicativo por esse texto e vamos ver onde ele se encontra. E o que mais encontramos nesse texto. Pessoal, eu encontrei aqui o texto no meu aplicativo. Está aqui. O mesmo texto que ela está usando lá. E ele está inserido. Ele tem toda uma referência aqui, ó, original, que são pedaços de textos, né? Ele está inserido no livro Evangelismo. E ela falou que a irmã White não escreveu a palavra Trindade. Vamos examinar o texto. Há 3 pessoas vivas pertencentes a... Veja o nome aqui bem de pertinho. Eu vou mostrar bem pertinho aqui. Você aproxima mais para ver aqui um pouco. Pertencentes à Trindade Celeste. Ué, ela não escreveu a palavra Trindade. Ela falou, não foi? Isso mesmo. E agora esse texto, o que é que aconteceu com ele?
Será que os tradutores não sabiam traduzir? Claro que sabiam. Então, no livro Evangelismo... e uma outra coisa. Esse livro Evangelismo foi lançado nos dias de vida da irmã White? Vamos dar uma observada aqui. Vamos ver aqui. Evangelismo. Isso, muito bem, achei. Então, o livro Evangelismo consta aqui no aplicativo. Ele foi publicado originalmente em 1946. Porém, a escritora dos testemunhos, ela faleceu em 1915, ou seja, não foi em seus dias, não foi organizado pela própria escritora o lançamento desse livro. Mas esse livro ele é uma compilação de vários dos seus testemunhos, textos, né? E quem lançou esse livro foi quem? Foi alguém confiável? Agora nós vamos ver um pequeno vídeo agora que vai mostrar para nós quem foi o publicador desse livro. E nós vamos ver que essa pessoa ela tem sérios indícios de infiltração, no mínimo deslealdade. Temos que lembrar que entre os discípulos, entre os 12 apóstolos, um deles foi o traidor de Jesus, né? Estaríamos hoje livres de traição? Somos melhores do que o apostolado de Jesus? Quem lançou esse livro foi Leroy Fromm. Nós vamos ver agora um pequeno vídeo sobre Leroy Fromm. Quem foi ele?